Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que era eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus. O que o Evangelho de hoje quer nos falar. De que forma que ele pode tocar os nossos corações. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus estava junto com os apóstolos pregando, ensinando, levando o anúncio da boa nova, o anúncio da conversão, a nova aliança com o reino de Deus. Mas era tanta gente, que eles não tinham tempo nem para comer. Então os discípulos, Jesus o propõe para eles que eles vão para um lugar deserto para que eles possam descansar. Mas as pessoas, vendo eles saindo, saíram de todos os lugares e foram para o outro lado, onde eles já estariam. E lá chegando, quando Jesus viu aquela imensa multidão, teve compaixão daquelas pessoas, porque era como ovelhas sem pastor. Meus irmãos, é muito importante de vermos Jesus. Ele, Filho de Deus, ele nunca se coloca no centro da atenção. Ele sempre pensa no outro. Ele sempre deixa ele mesmo, a divindade, o Deus, de lado, para olhar para o próximo com compaixão, com amor, com bondade. E isso, meus irmãos, faz com que nós também nos coloquemos nessa situação, na situação de amar o nosso irmão, de amar o nosso próximo que sofre com as dores, com as injustiças, com as opressões, com a fome. Nós devemos nos colocar em serviço do nosso irmão, amar o nosso irmão, deixarmos nós mesmos de ser o centro, assim como Jesus o fez. Nós, quando deixamos de olhar a nós mesmos como o centro de tudo, nós passamos a olhar o nosso irmão com amor, com bondade e com misericórdia. Porque assim como no tempo de Jesus, hoje são numerosas as pessoas que vivem como ovelhas sem pastores. Vivem aí jogadas ao mundo, às trevas desse mundo, aprisionadas às coisas desse mundo. E nós, como anunciadores do Evangelho, nós devemos olhar essas pessoas com carinho, com bondade, levar a elas esse anúncio do reino de Deus. E é isso que Cristo espera de cada um de nós, meus irmãos. Que quando aprendemos a amar o nosso irmão, a deixar de ver nós mesmos, enxergarmos os nossos irmãos, nós temos a convicção que nós também podemos amar como Cristo amou. Porque foi isso que Ele nos ensinou. Ele nos ensinou a olhar o nosso próximo, o nosso irmão, para ver aquilo que ele necessita e nós levarmos esse consolo, essa palavra, esse cuidado. Logo após essa passagem do Evangelho, a sequência é que há aquela multiplicação
dos pães e dos peixes, para nós vermos a preocupação do cuidado de Jesus com essas pessoas. Os discípulos queriam que ele despachasse a multidão, mas Jesus mandou eles sentar na relva e alimentou-os, deu-lhes de comer, porque o Cristo não é aquele que apenas sacia a alma, mas ele também sacia o corpo quando ele vê aquelas pessoas necessitadas. E foi assim que ele o fez. Que nós possamos também, meus irmãos, olhar com amor, com carinho, com bondade e com misericórdia a esses irmãos nossos que vivem como ovelhas sem pastores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.